Olá, futuro advogado! Olá, futuro advogado, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Kozikowski Responde, hoje com a participação do nosso professor de Direito Civil, professor Gustavo Aide. Bom, como é que tá, Kozica? Tudo certo? Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. A gente vai conversar hoje sobre o direito civil, como estudar o direito civil para o exame de ordem. Porque você que está na faculdade de Direito ou já passou por ela, deve ter percebido que o direito civil é o mais extenso diploma normativo do Brasil. Já assistiu Star Wars, professor? Claro que sim, óbvio. Todo mundo já assistiu, eu acho, né? Vimos, né? Episódio 1, episódio 2, 3, 4, é mais ou menos o direito civil, né? A cada período da faculdade tem lá mais um recorte, mais uma abordagem dessa importante disciplina. Só que nessa extensão fica a dúvida, como estudar? E aí ninguém melhor que o professor para explicar. Então, professor, como estudar o direito civil para a prova da ordem? Olha, Kozikowski, tudo bom? Obrigado pelo convite de novo. Tudo bom, meus alunos? Tudo bem? Como é que vocês estão se preparando em casa? Eu espero que com afinco, eu espero que agora vocês estejam cheios de gás, porque nós ainda temos um longo caminho para percorrer. E o direito civil é um desses longos caminhos. Assustador até à primeira vista para quem pega o direito civil e fica se preocupando como é que eu vou fazer para percorrer 2.036 artigos do nosso Código Civil. Mas calma lá, é muita coisa sim. À primeira vista parece demais, mas tem os seus segredos, tem os seus atalhos, a gente consegue chegar lá. E a gente chega lá justamente segmentando o direito civil, tal qual os professores de vocês fizeram na faculdade. Ou seja, separa em módulos a parte geral, o direito obrigacional, o direito contratual, depois a responsabilidade, aí caminha para os direitos das coisas, família e sucessões. Dá para fazer. E quando a gente segmenta desta forma e analisa o direito civil a partir desta segmentação, a gente já não se assusta mais tanto. E ainda assim, dentro desses caminhos, a gente tem alguns atalhos, a gente tem alguns encurtamentos que fazem com que a gente consiga percorrer esse caminho de uma maneira bastante satisfatória para assegurar o acerto nas questões. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre a parte geral? Gente, olha lá. Quando a gente começa a trabalhar o direito civil pela parte geral, um detalhe que você tem que sempre levar em consideração é que o nosso direito civil, ele começa estruturando a partir de que momento o sujeito é titular de direitos. E é por isso que, quando você vai estudar isso, você segmenta em direito das pessoas naturais e depois das pessoas jurídicas. Se você pensar bem, não é muito não. Não são muitos os dispositivos que caem sobre este conteúdo. Mas aqui tem uma dica importante. Veja, olha só. Faz pouco tempo, em 2015, entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico a lei ou chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto vai trazer aqui repercussões importantes, tanto na parte geral quanto depois lá no direito de família. Então, começar estudo da capacidade e da incapacidade é sempre um bom caminho. Ali sempre tem alguma questão que permeia essas discussões. Depois disso, você tem que, na verdade, estudar as pessoas jurídicas, as formas de constituição e extinção das pessoas jurídicas no nosso ordenamento. Não pode deixar de passar pelo negócio jurídico, por óbvio. E quando você estuda negócio jurídico, você mata dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque você vai estudar a parte geral e isso vai te dar um subsídio muito grande para compreender depois a relação contratual, formação dos contratos, repercussões que os contratos trazem. Por quê? Porque está tudo interligado, é um conteúdo só. Então, gente, faz o seguinte, estuda na parte geral sempre a parte das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, depois passa para o negócio jurídico, nunca esqueça de prescrição e decadência por uma razão muito simples. Sobretudo para você que ainda não começou a estudar para a prova da ordem, não pode nunca deixar passar o conhecimento, a informação de que a nossa banca examinadora é uma banca examinadora que cobra através de caso concreto, ou seja, se apega à realidade do dia a dia. Então, para que você consiga atingir
com o seu estudo, a compreensão da realidade do dia a dia, não pode deixar a prescrição e a decadência de lado, não é mesmo? Depois você vai para relação obrigacional. Gente, relação obrigacional são basicamente dois temas distintos. A parte das modalidades obrigacionais, então tomar cuidado com o estudo das modalidades. Como é que você faz isso? Vai com o Código Civil, gente. Abre lá, artigo 232 e vai dando uma sequência. Faz uma leitura cuidadosa dos dispositivos, porque a aplicação da nossa banca examinadora, ela se pauta muito na legalidade. E como o Código Civil já tem uma infinidade de disposições no seu próprio texto normativo, pouco se cobra de conteúdo simulado. É um pouco diferente de outras disciplinas que se apegam muito, né, Cosica, na questão das súmulas, das orientações, como é o caso do direito e processo do trabalho. E no direito civil a gente não tem muito isso. Por quê? Já temos uma riqueza de conteúdo no próprio texto legal. Então, estuda as modalidades obrigacionais e não deixa de fazer o estudo do adimplemento e inadimplemento obrigacional. Você vai ver que quando você tiver percorrido nesta ordem, parte geral e depois obrigações, você já vai ter estudado quase toda a teoria geral dos contratos. Porque, basicamente, eu preciso da formação de um negócio jurídico e do estudo da relação obrigacional, da qual o contrato é fonte de obrigações. Então, relação contratual, dê um foco específico nos contratos em espécie, porque a parte geral você já percorreu. Dê uma olhada nos contratos em espécie, por óbvio, nós temos contratos que têm maior incidência do que outros, compra e venda, locação, doação, comodato, mandato, que vai ser aquele contrato que vai possibilitar depois que você desenvolva a sua profissão de advogado. Tão esperado contrato. Exatamente. E depois disso você pode então passar para a responsabilidade civil, que também é decorrência lógica de tudo isso. Sim. Né? Porque eu tenho obrigação, descumpri a obrigação, o que eu fiz? Um ilícito. Ou eu tenho um contrato, descumpri o contrato, o que tem? Eu tenho a responsabilidade decorrente da inadimplência contratual. Então aí o estudo da responsabilidade também tem todo esse foco. Quando vai fazer o estudo da responsabilidade civil, tome cuidado com os pressupostos do dever de indenizar, que são diferentes quando eu estiver a falar de responsabilidade subjetiva e são outros quando eu estiver a falar da responsabilidade objetiva. Quando eu pular daí para a relação de direitos reais, muda um pouco a estruturação e daí a legalidade passa a ser muito importante. Então aí tem que estudar com muito cuidado posse e propriedade, que é o principal, que é onde estão as maiores incidências de questões e se você não tiver tempo, deixa de lado o restante das disposições. Família e sucessões, outra forma de estudar, é bastante diferente do restante do estudo, mas quando você faz o estudo de direito de família, você já se espelha muito na sua própria família, que ela traz lá bastante repercussões. Então o fato de tentar responder dúvidas da própria família já é um bom caminho para percorrer o nosso conteúdo. E não esqueça, falei lá no início, de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe diferenças, trouxe modificações no nosso ordenamento jurídico. Uma delas diz respeito às invalidades do casamento e a outra diz respeito à inclusão de um novo instituto, quando se fala em estudo de tutela e curatela, que é a chamada tomada de decisão apoiada. Aí a gente passa então para as sucessões, já quase sem fôlego, é bem verdade, mas ainda sempre temos a possibilidade de cair um questionamento na sua prova. E se cair sucessões na sua prova, Cosica, o que você vai fazer? Você vai estudar aquilo que tem a maior incidência no nosso dia a dia. E o que tem maior incidência é a sucessão legítima. Então se apegue muito para a sucessão da ordem de vocação hereditária do 1829 e seguintes, e não esqueça da sucessão do companheiro, lá no artigo 1790. Veja que a gente dá pulos bastante grandes, mas ainda assim a gente tem um panorama bastante amplo
e um estudo mais direcionado para aquilo que a nossa FGV costuma cobrar. Tá bom? Muito bom, professor. O professor passa aí com facilidade pelo direito civil e simplifica o enfrentamento da disciplina que, como dito no início, de fato é bastante longa. E para a gente encaminhar para o final, professor, como é que funciona a cobrança? Tem algum desses módulos que a FGV prefere? Por exemplo, ela vai mais em obrigações, vai mais em contratos? Como é que funciona? Veja, Kozikowski, tem uma linha mestra, claro. Né? A gente tem dentro do direito civil que a maior parte das cobranças, ela diz respeito àquele conteúdo central que está mais interligado. Ou seja, parte geral com obrigações e contratos. Então a ampla maioria das questões transita em torno de parte geral, negócio jurídico e prescrição, obrigações com as suas modalidades, adimplemento e inadimplemento, e relação contratual. Então, este é o foco onde se concentra um maior número de questões. Não significa dizer que você não possa deixar de lado o restante, mas esse aí são os conteúdos que mais caem na nossa prova. Considerando o histórico, são os que mais têm sido cobrados. Exatamente. Excelente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Kozikowski. Show de bola a participação. Valeu, gente. O professor Gustavo domina aí o direito civil no nosso curso. Se você ficou com dúvida, mande lá o e-mail dúvidas@cursoantoniocozikowski.com.br. Será uma satisfação falar contigo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima quarta-feira. Abraço!